Olá, boa noite. Novamente eu estou fazendo um vídeo para você e esse outro vídeo é uma continuação do vídeo anterior para poder você entender ao ponto como Deus quer salvar o pecador, aquele que é pecador, aquele que é falho e quer que o pecador consiga viver uma vida na presença dele arrependido dos pecados que tinham cometido. Eu vou mostrar para você que Jesus fez isso. O tema da mensagem é isso, ó. Veja Deus salvando um pecador. Então, como eu acabei de ler para você no vídeo anterior, em Marcos capítulo 16, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 16, no versículo 15 em diante. E disse-lhe: Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus ensinou aos 11 discípulos, depois da aparição dele, depois de quando ele tinha ressuscitado, ao terceiro dia. Alguns historiadores dizem que foi ao quarto dia, outros dizem que foi ao terceiro dia. Glória a Deus, o que importa é que ele ressuscitou, hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de nós, intercedendo por mim e por você. Hoje, Jesus ele é um advogado. Ele é que intercede por nós, nas nossas causas e nas nossas orações. E Jesus chegou na casa de um pecador e Jesus salvou, Jesus curou ele, Jesus libertou ele, e isso foi muito importante. Então veja Deus salvando um pecador. Então Deus ele quer salvar o pecador. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, está escrito. Depois um dia eu vou fazer um vídeo para você com esse entendimento. Ele não tem prazer na morte daquela pessoa que não está seguindo a ele, que não está servindo a ele, e quer que os dele morram no dia determinado por ele em cima da terra, não no dia determinado por homens. Eu quero ler para você em Lucas. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 19, no versículo 1 em diante. Veja o que está escrito. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Então Zaqueu era um chefe dos publicanos e ele era rico. Zaqueu, ele trabalhava para Roma, só que ele era de Israel e ele era rico e ele cobrava impostos. E naquela época ele cobrava impostos acima do que era necessário, do que era certo. E ele era um homem fraudulento e um homem que cometia vários pecados. Ele era um pecador. Então Jesus, quando ele soube que Jesus estava passando, ele se interessou para ir até Jesus Cristo, para conseguir ser salvo, para conseguir os perdão dos pecados e para conseguir um dia viver seguindo a Jesus e seguindo a Deus no caminho que é Jesus Cristo, a palavra dele. E procurava ver quem era Jesus. Então o Zaqueu se interessou o máximo a saber quem era Jesus Cristo. Então eu e você temos que se interessar um máximo em saber quem é Jesus Cristo, ler a Bíblia, orar, é sempre estar lendo a Bíblia, é sempre estar ouvindo pregação. Desta maneira você conseguirá perseverar até o fim. Você não desistirá de estar no caminho que é Jesus Cristo, de estar lendo a Bíblia, de ir para uma igreja, de se esforçar e você não desistirá de conseguir, de querer e de ver o bem do seu próximo, amar o seu próximo. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Além de ter uma grande multidão e pedindo Zaqueu de ver Jesus, não porque eles queriam, porque todos estavam querendo ouvir a palavra de Jesus e querendo ouvir Jesus, e além disso ele era um homem de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então ele sabia que Jesus ia passar por um canto que tinha uma figueira brava. Então quando ele soube que Jesus ia passar, ele se interessou tanto para ver Jesus, para ouvir o evangelho, para ouvir as boas novas, que ele correu. Quando ele correu, ele subiu na figueira para ver Jesus. Então nós temos que se interessar sempre para conseguir ficar firme no caminho de Jesus Cristo, para conseguir ler a Bíblia, para conseguir um culto. Nós temos que se esforçar. Por mais que nós sejamos fracos, falhos, pecadores, nós temos que se esforçar.
E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus Cristo, sabendo que Zaqueu era um homem fraudulento, um homem pecador, um homem que cobrava impostos muito caro, Jesus Cristo olhou para ele e viu a intenção dele. Então Jesus Cristo, ele olha para nós e vê a intenção do nosso coração. Ele vê quando nós estamos verdadeiramente querendo o arrependimento, querendo servir a Ele, querendo seguir a Ele, querendo estar firme no caminho dele. E Ele nos ajuda a estar no caminho, a estar na presença dele. Veja que Jesus, quando viu Zaqueu, ele vendo que ele era um homem fraudulento, um pecador, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, na casa de Zaqueu. Então Jesus, ele se interessou em entrar na casa de Zaqueu para ouvir a mensagem, para ouvir o que ele queria de Jesus. E quando ele chegou, quando ele ouviu as boas novas do Evangelho, ele disse algo para Jesus, e isso agradou a Jesus Cristo. E apressando-se desceu e recebeu Jesus com júbilo. Ele desceu rápido e recebeu Jesus com júbilo, com muita alegria. Então é isso que nós temos que fazer com a palavra. Nós temos que ler e ter vontade e desejo de ler a Bíblia mais do que outras coisas e de ir a uma igreja ouvir a palavra mais do que outras coisas. Desta maneira nós vamos estar agradando a Jesus Cristo, a Deus. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser o hóspede de um pecador. Então todos conheciam que Zaqueu era pecador, falho. Quando de repente a multidão começou a murmurar, dizendo: ele está entrando para ser hóspede de um pecador. Jesus Cristo, o homem santo, o homem que se dizia filho de Deus, que se dizia que era o filho de Deus e que estava ensinando as boas novas de Deus, de Jesus, dele mesmo, do Espírito Santo e dos anjos, que tudo faz parte do mesmo segmento. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Então veja que Jesus, ele foi e se hospedou na casa de Zaqueu, entrou e passou um período lá na casa de Zaqueu e pregou as boas novas para Zaqueu. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma casa tenho defraudado a alguém, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido num jardim do Éden. Então Jesus Cristo disse assim: hoje veio salvação a esta casa, que era na casa de Zaqueu. Então veja Jesus salvando um pecador, Zaqueu, porque Zaqueu quis receber ele em casa, Zaqueu quis ouvir a mensagem dele, e Zaqueu queria estar arrependido, servindo a Jesus e a Deus. Então Zaqueu tinha intenções e desejos de ouvir as boas novas, o Evangelho, e tinha desejo de estar servindo a Deus e a Jesus Cristo. E isso aconteceu, ele se arrependeu dos erros dele, do pecado dele, e Jesus abriu a boca naquele grande dia para quem estava lá e para Zaqueu, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. No jardim do Éden, quando Adão e a Eva, quando a Eva cometeu o erro, a Eva no passado, no princípio de tudo, e Adão também comeu do fruto, e eles pecaram e eles morreram espiritualmente, sendo assim toda a multidão, todos os habitantes da terra, aqueles que nasceram no período, no mesmo período, e os que nasceram e os que estão nascendo, todos estão debaixo do pecado, todos nós estamos destituídos da graça de Deus, o ser humano. Através de aceitar Jesus e de se batizar, de ler a Bíblia, através de ir às igrejas, ouvir pregações e de se arrepender, lógico, e de obedecer à palavra de Deus, é que nós conseguimos ali a graça de Deus, o Espírito Santo, o amor de Deus, e conseguimos um dia a salvação. Então, veja aqui Jesus salvando um pecador. Então, Deus abençoe você e sua família.
em nome de Jesus Cristo. Não murmure